Caros amigos, eu quero falar de um tema importante, sensível na sociedade. Um tema que afeta milhares de famílias nas cidades de Niterói, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Belford Roxo, no Brasil todo, que é a violência no ambiente familiar. Violência essa que tem várias dimensões, diversos formatos. Uma delas é a pedofilia, a violência sexual, no qual muitos pais e até padrastos, de forma covarde, perversa, brutal, abusam de crianças, de adolescentes inocentes. Crime esse que acontece no ambiente familiar, que deixa sequelas para a vida toda. Muitas crianças e adolescentes ficam até traumatizadas por sofrer abuso sexual de um familiar, de um tio, de um pai ou de um padrasto. Então, esse é um aspecto perverso da violência no ambiente familiar que as autoridades públicas precisam olhar com atenção. Um outro aspecto também de violência no âmbito familiar é a agressão física que as mulheres ou os idosos sofrem. No caso das mulheres, de muitos maridos que maltratam física e verbalmente as suas mulheres, namoradas, noivas. Agressões físicas que atingem a alma e que deixam marcas profundas nas mulheres. Então é importante que as autoridades públicas invistam, estruturem melhor as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Uma outra questão importantíssima, sensível e grave, é a violência contra o idoso. Muitos idosos sofrem violência físicas e verbais de filhos, de sobrinhos e de netos. É desumano o que acontece com o idoso no Brasil, com o idoso em Niterói, com o idoso no Rio de Janeiro e em muitas cidades fluminenses. Portanto, é preciso que as autoridades públicas invistam mais, fortaleçam, capacitam as delegacias de proteção ao idoso e as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Por último, eu quero abordar um outro tema gravíssimo que acontece no ambiente familiar, que é o furto e o roubo. Quantos pais, quantos tios, quantos avós e bisavós são roubadas, são furtadas pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Algumas vezes, esses netos, filhos, sobrinhos, roubam seus pais, seus avós, bisavós, tios e tias para comprar drogas. Comprar crack, comprar maconha, comprar cocaína. E outras vezes roubam os seus familiares, como seus avós, seus bisavós, seus pais, seus tios, que dão carinho, dão amor, dão educação, e em contrapartida recebem gratidão. Então, portanto, é preciso que as autoridades públicas olhem para a família, pois as igrejas evangélicas, seja a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja da Graça, Igreja Pacentar, Igreja Paz e Vida, Igreja Universal e tantas denominações, assim como a própria Igreja Católica, as igrejas cristãs no Brasil vêm fazendo um ótimo trabalho em defesa da família brasileira, em defesa da família de Niterói, em defesa da família do Rio de Janeiro. Mas é preciso que o Estado, e quando eu digo Estado, o governo federal, o governo
estaduais e os governos municipais, as prefeituras, façam sua parte. Por exemplo, as prefeituras, elas têm que criar as secretarias municipais de proteção da família. Essas delegacias municipais de proteção da família, elas têm que trabalhar articuladas, coordenadas com a delegacia do idoso, com a delegacia da criança e do adolescente, com a delegacia de atendimento à mulher, justamente propondo ação de prevenção, ação de amparo, ação de orientações e de conscientizações para a família. Um outro fato importante é o fortalecimento, é a estruturação, tanto das delegacias de especialidade, da criança e do adolescente, do idoso e da mulher. Assim como o fortalecimento dos conselhos municipais, do idoso, da mulher, da criança e do adolescente e da juventude. Eu, ambientalista, líder estudantil Márcio Luiz, dedico a minha vida em defesa da família, dedico 17 anos da minha vida em defesa dos valores familiares. E como cidadão, e como um ser humano que preserva os valores familiares, que defendo a família brasileira, a família de Niterói, a família do Rio de Janeiro, eu peço que as autoridades públicas tenham sensibilidade e comece a olhar mais a família brasileira. Pois, muitas vezes, um drogado, um jovem, uma criança que é viciado em drogas, muitas vezes um marginal, muitas vezes uma pessoa que pratica roubos e furtos, ele começa a fazer no próprio ambiente familiar pequenos delitos, como roubar uma avó, roubar uma tia, pequenos agressões verbais, agressões físicas de um pai, de um marido, em relação à sua esposa. Abusos de pais, de padrasto, de tios, em relação aos seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, bisnetos. Isso acaba criando grandes problemas na sociedade. É importante, sim, o governo combater o narcotráfico. É importante o governo combater os furtos e os roubos nas grandes cidades. Mas é importante o governo, e quando eu digo governo, digo vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da República, governadores e prefeitos, olharem com carinho, com atenção, com amor para a família brasileira, pois a família, ela é uma dádiva de Deus, pois a família é um presente de Deus. Um beijo no coração de todos aqueles que amam a sua família. Então, sobrinho, netos, bisnetos, filhos, respeite, valorize os seus tios e tias, os seus avós e bisavós, os seus pais. Pai, mãe, respeite e preserve os seus filhos. Pedofilia é crime. Roubar e furtar é crime. Essa coisa aqui. Um abraço a todos e até a próxima.